Olá pessoal, canal Tudo sobre Japão para mais um conteúdo exclusivo para vocês, trazendo aí as principais novidades que aconteceram no Japão até o dia 3 de janeiro de 2022. É isso mesmo, estamos começando aí mais um noticiário daqueles importantes aí para você ficar sabendo absolutamente todas as novidades que acontecem no Japão em menos de 8 minutos, tá? Vamos começar por uma notícia um pouco complicada, né, digamos assim, em que um brasileiro sem habilitação atropela e fere pedestre em Shizuoka. Jovem de 18 anos, ele foi preso em flagrante por negligência no trânsito, causando ferimentos leves a um japonês de 38 anos, enfermeiro. O brasileiro foi preso em flagrante e provavelmente vai cumprir aí uma pena, apesar de ser considerado menor de idade no Japão até o mês de abril. Situação complicada, né? O brasileiro que, no caso, estava guiando uma moto e foi de encontro aí justamente ao pedestre, e uma situação bem lamentável, né? A imagem que a gente acaba passando para o japonês, para o Japão, não acaba sendo muito boa, né? Toda semana a gente tem recebido notícias desagradáveis, né? No caso de alguém da comunidade, né? E tem gente que diz, poxa vida, né, parece figurinha repetida, né, a situação, ou mesmo parece que a gente está exibindo um lado muito ruim da nossa comunidade, mas não, a realidade é essa. Toda semana, se não no mesmo dia, temos aí justamente uma ocorrência, e essa foi a da semana 1 aqui do ano de 2022. Vamos continuar aqui falando de um assunto até denso, eu diria, né, que é um assunto que foi publicado pelo Diplomata Ásia Pacífico, em que ele fala, e que é muito curioso, tem um dado assim que me espantou inclusive, né? A política de imigração autodestrutiva do Japão. Essa questão de restringir principalmente as entradas, né? Por exemplo, vou dar uma opinião para vocês, os sanseis serem impedidos de entrar não faz o menor sentido, né? Porque o rigor que existe hoje de quarentena, todos os protocolos e tudo mais no Japão, não deveria impedir que essas pessoas pudessem ir para o Japão. Não faz nenhum sentido, absolutamente, todas essas restrições. Realmente é isso que nós pensamos e acreditamos. Só que as consequências, elas existem. Toda ação tem uma reação. Ou mesmo a falta de ação também tem uma reação. E no caso, a falta de ação do Japão em reabrir para os estrangeiros vai acelerar, na verdade, um problema muito grave, que é o problema demográfico no Japão. Resumindo toda essa história que é comentado no Diplomata, que é uma história muito curiosa, inclusive, um dos dados que me espantou bastante, acreditem se quiser, que está aqui inclusive, eu vou mostrar para vocês. Eu estava lendo o artigo, mas essa informação me deixou chocado. Bomba relógio demográfica no Japão. O Japão está passando por uma crise com uma mediana de idade, que é o ponto médio da população, 48,4 anos. Sua população é a mais velha do mundo. Nas lojas de todo o país, as fraldas para adultos, as famosas fraldas geriátricas, agora superam as fraldas para bebês em 2,5 vezes. E olha que bebê usa fralda, hein? E também para usar fralda geriátrica precisa ter uma idade bem avançada. Esse é um dado muito surpreendente, né? Que na verdade é surpreendente para a gente, mas não para quem mora no Japão, que sabe exatamente a realidade que acontece de fato, né? Uma notícia bem complicada e que diz aí respeito a justamente, para quem não sabe, 1/4 da população do Japão deve desaparecer se nada for feito até 2065, né? 1/4 da população é praticamente 30 milhões, tá? É muita gente aí morrendo aí nos próximos 40 anos, né? Então, essa situação no Japão, ela é bastante complicada, né? E o Japão parece não estar fazendo muita força para realmente dar a volta por cima nesse sentido.
Como muitos países do mundo já perceberam, por exemplo, o Canadá, que é um país de imigrantes e tudo mais, o Japão até agora não se abriu, se rendeu aos estrangeiros. Pelo menos não de forma plena. O que faz com que o país mergulhe em uma crise demográfica e consequente crise econômica. Antes da gente continuar aqui com as principais notícias também, vamos falar aqui de duas oportunidades que estão em destaque. Uma em Toyota Chi, para você que é solteiro, até 49 anos. O salário aumentou para 1.650 ienes a hora, bônus de emissão de 100 mil ienes e não precisa de Nihongo. Não perca essa oportunidade de ir para o Japão aí nessa melhor oportunidade ou de trocar de emprego se você já mora no Japão. E o que dizer da promoção da década? É isso mesmo, né? Bônus de admissão para aqueles que reentrem, que estão saindo do Brasil ou que moram no Japão já, ou Nisei aí que pode embarcar imediatamente. 600 mil ienes, aluguel gratuito por 3 meses. Grande promoção, promoção do ano aqui para vocês. Aproveite essa oportunidade única realmente para conseguir começar com o pé direito ou recomeçar o ano de 2022 com tudo. E Tóquio fechou a segunda com 103 novos casos de Covid, com a média móvel aí em torno aí de 397 e os óbitos ainda muito baixos, apenas um. Ainda com a realidade do Omicron, nada mudou. E o Japão, nesse começo do ano, viajantes voltando dos feriados do Ano Novo lotam estradas e aeroportos no Japão. Não é novidade, nessa época do ano, dia 3 é um marco importante e lotaram as estradas dos aeroportos no Japão. Mas era óbvio que isso aconteceria. Porém, o contágio muito baixo. Terremoto, na magnitude 6,3, atinge ilhas ao sul do Japão. Nenhum impacto real foi realmente mensurado. E homem morre após escorregar na neve perto do topo do Monte Fuji. Um dado bastante complicado aí, realmente. Próximo do topo do Monte Fuji, o homem escorregou na neve e morreu. Idoso é encontrado soterrado pela neve em Minamiyazu, que é de fato aí um lugar que nevou bastante, e o idoso ele foi tirado da neve do telhado de armazém e foi encontrado soterrado na neve. Né? Então a neve de armazém caiu sobre o idoso, que não teve reação, infelizmente, foi a óbito. 84% das empresas no Japão veem crescimento econômico em 2022. O otimismo é real. Vamos aguardar aí para ver quais são as novidades que vão surgir, né, com relação a essa questão no Japão. E para você que não quer perder nenhuma novidade, tudo sobre o Japão News diretamente no site aqui para vocês. O site está na descrição, www.tudosobrejapão.com. E para você que quer empregos no Japão com a Jisai Work, escaneie o QR Code aqui em cima, manda um WhatsApp para esse número. Não perca as melhores oportunidades de emprego no Japão. A gente vai ficando por aqui no nosso vídeo de hoje. Agradeço o tempo de vocês e até o vídeo de amanhã, porque todo dia tem vídeo novo no canal Tudo sobre o Japão. Todas as notícias em menos de 8 minutos. Um grande abraço a todos e até